Estamos no capítulo 15 de Apocalipse. Terminamos semana passada o capítulo 14. Estamos indo para o final. E se você não se situou, o livro de Apocalipse ele é dividido em 3 partes. E essas partes elas não são cíclicas, elas são cronológicas, elas vão avançando cronologicamente. Capítulo 1, Jesus aparece para João e diz no versículo 18: João, escreve as coisas que vistes. E ele escreve. Eu estava na ilha de Pátimos e ele escreve as visões. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então ele é transportado para aquele período da história futura a nós. E ele então fala, eu vi Jesus, ele tinha cabelos brancos, os seus olhos eram como fogo, havia uma espada na sua boca para falar sobre a sua autoridade e juízo, os seus pés eram pés de bronze, firmes para pisar os seus inimigos. E ele vai descrevendo, e aí Jesus fala, João, parabéns, você escreveu as coisas que vistes. Segunda parte do livro, escreva as coisas que são. Então, capítulo 2 e 3, ele escreve 7 cartas para 7 igrejas. E cada uma das igrejas recebe essa carta, lê e compartilha com as igrejas que estão em volta. As 7 cartas são endereçadas às 7 igrejas locais que existiram na história. Mas o que ele diz para cada uma das igrejas mostra que em todas as igrejas mundo afora existem 7 tipos de crentes. E sentado aqui ou nos assistindo à distância, você tem a característica de uma das igrejas. Ou você é alguém de Éfeso, alguém que começou bem, mas por causa das lutas perdeu o seu primeiro amor, foi pouco a pouco voltando. Ou você é alguém da igreja de Esmirna, você é um crente fiel e é muito perseguido. Há irmãos aqui, pessoas, nossos irmãos, que são perseguidos pela família, são perseguidos no trabalho. Há muitas batalhas, há pessoas que são perseguidas pelo cônjuge, há pessoas que são perseguidas pelos pais, pelos filhos, e assim vai. E Jesus fala, ser fiel, não desanima. Então há pessoas que perdem o amor, há pessoas que são perseguidas. E aí você tem crentes que são assim, você tem pergamitas, crentes que são, se Tiatira é uma igreja comprometida, você tem Pérgamo, que é uma igreja permissiva. Então Tiatira vai muito para o mundo. Então tem crentes assim, vão o tempo inteiro, onde o mundo chamar eles vão. Ah, mas tem os pergamitas, que eles falam, não, nós não vamos. Mas os pergamitas são permissivos, eles abrem as portas, eles não vão para o mundo, mas chamam o mundo para dentro da igreja. Já viu como as igrejas estão se tornando, parece casas de show? Já viu como as igrejas, em muitos contextos, elas não diferem em nada, elas estão copiando completamente as casas de show? E gelo seco, e luzes para todo lado, e banda, e não sei o quê, e nada de errado com algumas coisas. Mas elas estão copiando, são igrejas permissivas. Ah, pode isso? Pode. Ah, isso que a Bíblia fala é muito antiquado, vamos fazer uma releitura da Bíblia, e assim vai. Ou você pode ser um crente de Sardes, que tem fama de que está vivo, mas está morto. Está sim nas igrejas. Vai orar, levanta as mãos, fecha os olhos e chora, e faz isso e faz aquilo, e carrega, sabe, versículos de cor. Fama de que está vivo, mas está morto. Ou você é um crente de Filadélfia, um crente que, apesar da dificuldade, se torna um crente missionário, que aí Jesus fala, tenho aberto portas que ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia, apesar da perseguição, ela avançou, ela foi adiante. Há muitas igrejas que as pessoas pensam, essa igreja não vai sobreviver, e Deus vai abrindo portas, a igreja vai avançando, e que bom que ele faz isso. Ou você é um laodicense, um crente morno, não é nem quente, não é frio, ou seja, você é um crente indiferente, você não faz falta, a sua presença no reino é totalmente irrelevante. Há crentes em todas as igrejas, na nossa também, crentes que se faltar, ficar 5 meses sem vir na igreja, ninguém percebe. O que é isso? Você é alguém indiferente, não faz falta. Há pessoas que quando faltam nas igrejas verdadeiras, logo alguém liga, o que aconteceu? Por que você não veio? Senti sua falta. E muitas vezes, é claro, a igreja ela tem que estar preocupada, mas há pessoas que elas aparecem tão eventualmente na igreja, elas passam a vida irrelevante. O último bloco, João, é dito para João, as coisas que viste, Jesus ressurreto, as coisas que são, as 7 igrejas, e ele diz, agora escreve as coisas que vão acontecer depois dessas.
E a partir do capítulo 4 até o capítulo 19, ele está falando as coisas futuras. O nosso futuro, o futuro da humanidade, ok? Do capítulo 4 ao capítulo 19, cada um desses eventos narrados aqui, a igreja não está mais na terra, a igreja foi tirada, mas João escreve. E aí uma série de eventos acontecem. 7 selos são abertos. E uma série de calamidades acontece. Primeiro o selo se abre, o anticristo aparece. Eu não posso historiar tudo, irmãos. Logo na sequência, 7 trombetas. As 7 trombetas agravam o juízo. Os juízos vão caindo sobre a terra de maneira mais severa, mais severa, mais severa. E então chegamos agora às 7 taças da ira de Deus. E neste momento, quando as taças vão ser derramadas, dada a força desse juízo, nós entendemos que nós estamos no finalzinho da tribulação. Alguns acreditam que quando nós olharmos o juízo das taças, eles vão começar lá no capítulo 16. Os juízos da taça são derramados, não podem ser eventos longos, não podem ser eventos demorados, porque não sobreviveria ninguém. Um dos juízos fala assim que ele vai tocar as águas da terra e todas as fontes de água, doce ou salgada, se tornarão sangue. Quanto tempo dá para enfrentar um juiz assim? Dias. 1 dia, 2. Então talvez as 7 taças sejam juízos que vão cair na última semana. 1 por cada dia. Juízo sobre juízo. Assim como aconteceu, por exemplo, no Egito. Nós vamos ver mais adiante. Então veja, o momento que chega aqui no capítulo 15, nós estamos, desses 7 anos de tribulação, nós estamos lá no finalzinho. No final. Bem no final. Não posso precisar quando, mas bem no final. Tudo bem, situei vocês, olha para o texto e vamos ver o que acontece. A ponto de no capítulo 14, semana passada, ele falou, separa as uvas que eu vou pisar. Ele fala, eu vou pisar os homens. Quando isso acontece? Pisar as uvas no lagar, esmagar pessoas, puni-las com a morte, é algo que acontece quando ele volta, na batalha do Armagedon, quando ele está voltando. Então, veja, o que é dito no capítulo 14 é o resumo de toda a história. Versículo 15 diz assim, capítulo 15, verso 1 a 4 diz, vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, os 7 últimos flagelos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi então como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então nós vamos olhar para esse texto e buscar algumas informações importantes. A verdade central desse texto é essa. Os livramentos, então Deus livra e Deus castiga. Os livramentos e juízos de Deus, eles geram reações em seus servos e na humanidade. Preste atenção, quando Deus livra, acontece uma reação nas pessoas que servem a Ele. Quando Deus pune, também acontece uma reação, tanto nos que servem, quanto nos que rejeitam. Então é isso que o texto aqui vai mostrar. O objetivo, então, nessa noite, é mostrar quais são as reações nesse texto, quais são as reações que surgem entre os servos de Deus e os inimigos, quando ele livra ou quando ele pune. Explicação do texto, vamos aí, a primeira que aparece, o versículo 15, se você quiser grifar, o versículo 1 diz, vi no céu, é muito fácil aparecer essa expressão kaiedon em grego, e ele repete várias vezes, toda hora João fala, vi, ouvi. Então o livro de Apocalipse é um livro bem sensorial, em que João ora escuta alguém falando com ele, e ora ele não escuta nada, ora ele está vendo. Existem coisas que são ditas a ele, e Deus fala, escreve aí, isso que você está vendo faz de tal forma. E outras não, Deus não fala nada, Deus simplesmente mostra uma cena e fala, João, tira suas conclusões
E João começa a escrever tudo o que ele está vendo. É fantástico porque essas visões, todas que João teve, ele estava numa ilha presídio romana chamada Patmos. Era uma ilha onde existiam minas de sal. As pessoas trabalhavam lá, eram lançadas pelos romanos lá até a morte. E João, por volta de 90 anos de idade, está nessa ilha. O imperador que exilou João nessa ilha, João não tinha condição de trabalhar, era só para afastar ele do povo cristão. O imperador vai morrer, um novo imperador, então, liberta. A palavra hoje, pessoal, não sei, não quero ter nenhuma conotação política, mas o imperador novo dá anistia, tá bom? Por assim dizer, o imperador que sobe ao poder, ele anistia todos os presos que estão na ilha de Patmos. E João, então, é levado de Patmos para Éfeso. E quando ele chega na cidade de Éfeso, então ele senta para escrever. O livro de Apocalipse é o resumo das visões que ele teve em Patmos, mas foi escrito em Éfeso. E lá em Éfeso, depois de escrever o livro de Apocalipse, passou um tempo, João morreu de velhice. Ele é o último apóstolo e o único que não foi martirizado. Todos os demais foram martirizados. Se você quiser ler um livro que fala sobre isso, é um livro que fala 12 homens e uma missão. Ele faz a provável trajetória de onde cada um morreu. E cada um deles morreu. Alguns apóstolos tiveram a pele tirada, outros foram crucificados de ponta cabeça, alguns foram queimados, outros foram jogados no óleo. O negócio bem bárbaro de ver. João, não. João morreu de velhice. Cumprindo assim o que Jesus falou lá em João 21, lembra? Pedro falou, e ele? Jesus falou, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, não é da sua conta, Pedro. E João ficou velhinho e morreu de saúde. Uma hora lá tinha que parar, né? E aí ele morre e o registro ficou para nós. Então João diz, eu vi no céu. Da onde ele está, ele observa, ele vê lá no alto do céu. Então mostra para nós a perspectiva dele. Da onde ele estava olhando, ele falou, eu olhei para o alto e eu vi um outro sinal. Quando você lê a expressão um outro sinal, significa o quê? Que já tiveram, né? Existiram sinais antes. É a terceira vez que isso acontece. Então, esse é o terceiro e último sinal, e você tem 2 que foram vistos antes. Que 2 sinais são esses? No capítulo 12, versículo 1 e 3, ele fala, eu vi um sinal no céu. Se você voltar às páginas, no versículo 1 do capítulo 12 fala, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Então, João, ele vê uma mulher vestida do sol, com uma roupa brilhante. Ele olhou e falou, a roupa da mulher parece o sol, e ela está pisando sobre a lua, e sobre a sua cabeça tinham 12 estrelas, e nós sabemos aí que essa é a visão da nação de Israel. Israel é essa mulher. As possibilidades não dá para explicar de novo lá, ser a igreja, e cada um vai falar uma coisa. A igreja romana, um dos documentos do Papa Ratzinger, ele fala que isso daqui é a igreja, que é Maria. A Assunção, é um texto bíblico que mostra Maria arrebatada no céu. Muito longe disso, não tem a menor possibilidade de ser isso. Outros dizem que isso daqui é a igreja. Totalmente errado, não tem como. Por quê? Porque essa mulher, ela está grávida e ela dá à luz a um filho. E o texto fala que esse filho vai reger as nações. Jesus não nasceu da igreja, Jesus deu origem à igreja. Da onde é que Jesus nasceu? Jesus nasce da mulher chamada Israel. Israel é tratada no Antigo Testamento todo como mulher, esposa de Deus. Ela dá à luz, e o texto fala quando ela dá à luz, a um dragão enorme de 7 cabeças. Grande e vermelho, furioso, ele está em frente à mulher, esperando para que a mulher dê a luz, para que ele possa devorar a criança. Esse dragão nós vimos que é o diabo. O diabo é retratado na Bíblia como o grande dragão. Figura de dragão é de seu poder, da sua ira, da sua fúria. E então ele para diante da mulher para devorar a criança. Quando isso acontece? Quando Herodes manda matar todos os pequeninos. Era o dragão querendo devorar a criança que nasceu, mas o texto fala que a criança foi arrebatada e vai tudo. Quem não assistiu, é só achar na internet a nossa mensagem do capítulo 12. Então João já tinha visto esses 2 sinais e agora ele vê o terceiro sinal. Então que sinal é esse que ele vê? Ele diz assim no capítulo 15, vi outro sinal, e ele deixa para nós bem claro que esse sinal é um sinal grande e admirável. Diferente dos outros, ele fala assim, esse sinal é extraordinário, eu olhei, é imenso. Admirável é a versão onde eu fiquei boquiaberto, eu fiquei pasmo com o que eu vi. Por quê? Porque esse é o último grande sinal.
A partir desse daqui, os juízos de Deus, eles vão parar. Mas, pastor, no capítulo 16 em diante, não é os juízos de Deus? Eu expliquei para vocês. Ele conta e depois ele vem detalhando como foi. Então, aqui ele está falando, os juízos de Deus vão cair. O que ele vê? Ele fala assim, eu olhei no céu e eu vi 7 anjos. Cada anjo tinha os 7 últimos flagelos de Deus. Na minha versão diz assim, 7 anjos tendo 7 flagelos. Onde esses flagelos estão? Eles estão em taças. A palavra usada para... É como se eles estivessem carregando algo e que vai ser derramado. Veja, o que eu quero destacar aqui é que são os 7 últimos. Lembra que nós olhamos o livro? 3 anjos voando no céu, um sai do altar, um sai do templo, e aquele monte de anjo. Ele fala, eu vi os 7 últimos. Com isso eu vou encerrar. E ele diz, eles tinham flagelos. A palavra flagé, que é a palavra grega usada para isso, é a ferida causada por um golpe rápido. Então, o que o que ele coloca aqui? Por isso que eu falei que é algo muito rápido, não é os juízos, como dos selos. 1/3 da água ficou sangue, aí ficou um tempão. Passa um tempo, estrelas caem do céu, passa mais um tempão. E Deus vai dividindo em doses homeopáticas os seus juízos. Aqui não, ele derrama um após o outro. Então não dá para ser algo demorado, porque não sobreviveria. O próprio Jesus diz em Mateus 24 o seguinte, se aqueles dias não fossem abreviados, não sobreviveria vida na terra, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, das pessoas que vão se salvar na tribulação, Deus abreviou aqueles dias. E Jesus diz mais em Mateus capítulo 24, a tribulação daquele dia será tão grande, que nunca houve desde que a terra foi criada e nunca mais haverá depois dela. Ele está olhando para isso daqui. Jesus está alertando sobre o que vai acontecer. Então essa palavra aqui, flagelo, é a palavra para um golpe feito repentinamente. É usada, por exemplo, na figura de um chicote. Quem já viu, por exemplo, um filme ou assistiu Paixão de Cristo, em que Jesus está amarrado no lugar para ser chicoteado, a cena do filme de Mel Gibson mostra Jesus de costas. O soldado pega o chicote, o flagum, e o chicote romano era muito rigoroso, muito cruel, tinha várias pontas de metal, osso, e de repente alguém chicoteia as costas de Jesus. E a cena é muito forte, porque as costas de Jesus estão lisas, sem nenhuma marca, e de repente aparece um vergão e começa a sangrar. Isso é a figura colocada aqui. É Deus golpeando a terra de maneira rápida, violenta. É um golpe que abre uma ferida que não pode ser contida. Não é um golpe devagar, tá bom? Guarda isso aqui. Vamos ver aí, ele fala ainda mais, ele fala, porque com esses 7 anjos que estão saindo aqui do templo, né? Esses 7 anjos, aí vem a palavra, se consumou a cólera de Deus. Veja, olha como é chamado o sentimento que Deus está. Deus está encolerizado, ele está furioso. Então ele chegou, é o clímax da ira de Deus. Você pode imaginar, hoje pela manhã falamos um pouco de onipotência, um Deus tão grande, ardendo em ira, e chegando no ápice da sua ira, despejando toda a sua cólera sobre a terra. Então ele fala assim, com isso, Deus vai dar fim, Deus vai cercear a todo o mal da terra. Eu gostaria de ficar fazendo correlações para ajudar os irmãos. Quando você olha para esses juízos, eu quero remeter você à lembrança do Êxodo. Deus falou, Moisés, vá até o Egito, porque eu tenho ouvido o meu povo clamar, e eu vou libertar o povo, porém não vou libertar na primeira vez não. Você vai falar com o faraó, eu vou endurecer o coração dele, e eu vou derramar vários flagelos, várias pragas. Por que Deus não mandou, por exemplo, na primeira praga? Vocês lembram qual foi a primeira? Amém. Você lembra? Você sabe, né, que o povo foi libertado do Egito? Não lembra disso aí? Sabe quem é Moisés? Estou falando, o pessoal está me olhando assim. Moisés não é jogador de futebol, não. É um personagem no Antigo Testamento que foi libertar o povo de Israel. Tocando um alarme de alguém. Hã? Pode arriscar. Não. Vai lá, você tem 9 chances ainda. Ninguém sabe, quer ajudar? A água se transformou em sangue. Então você tem lá o flagelo que ele vai lá. E era isso, Maurício? Você citou? Não sei se eu escutei sua voz. Não.
É o que construiu a arca, o Maurício falou Moisés. Então, se você não sabe o que é Moisés, leia lá Êxodo, tá bom? Deus fala, vai lá. E a primeira, ele começa, ele manda a água vira sangue. Segunda, não dá tempo de eu passar por isso. Segunda, a última chance. Gafanhoto? Não, gafanhoto não é. Não, agora é rã. A água vira sangue, as rãs saem, as rãs morrem, vem as moscas e assim vai. O flagelo vai se tornando pior. Então vira sangue, aquele cheiro horrível. As rãs saem, elas apodrecem. E, gente, o cheiro, a podridão tremendo. As moscas surgem. E vai aumentando a gravidade. E aí você vai caminhando, na frente vai vir úlceras, vão sair tumores nas pessoas, vai cair saraivada de pedras, vai matar os animais. E assim vai. Quando chega na penúltima, não é os gafanhotos. Já avisando que não é o gafanhoto, Celso. Qual é? Ele fala assim, que vem trevas sobre a terra. A trevas tão grande que o texto fala, interessante, que é um mistério isso, fala que era possível tocar, era palpável. Se você estivesse lá e tivesse claustrofobia, eu não sei o que seria. Ele falou, era muito denso, as pessoas podiam tocar aquilo. E Deus vai agravando, e aí Deus chama Moisés e fala, Moisés, separa todo o povo, passa sangue nos umbrais das portas, porque eu vou dar um último golpe, e amanhã cedo o Egito vai libertar vocês. O que eu vou fazer? Passa sangue nas portas, porque nessa noite eu passarei pelo Egito e eu vou matar todo o primogênito de cada família. E em todos os lares haverá luto. Vai morrer o primogênito das pessoas e dos animais. Não vai sobreviver. Só vai sobreviver quem estiver debaixo das portas cobertas com sangue. Entrem na casa, não saiam da casa em hipótese alguma para ver. Cada um será responsável pelo seu próprio sangue se sair da casa. Porque nessa noite eu vou pesar, é da onde vem a palavra Páscoa, eu vou passar por cima das casas. Quando eu chegar na porta e tiver com sangue, eu pulo ela, eu passo por cima. E quando eu chegar na porta não tiver sangue, eu entro e mato. E naquele dia fala que houve clamor. E pela manhã o pessoal falou, vai embora daqui, vão embora. Eu quero que você guarde isso, porque Deus vem agravando selos, trombetas e agora taças. E ele podia fazer com uma taça só, mas ele vai um a um. Até que chega uma hora o pessoal fala, nossa, nós queremos, pare, por favor, acabe com isso. Deus fala, eu vou consumar toda a cólera sobre a terra. Dias terríveis, hein? Vem pela frente. O mundo quer saber o futuro? Deus está contando claramente, não escondeu na Escritura. Dito isso, versículo 2, ele fala, eu vi como que um mar de vidro. Viu como ele falou no capítulo 1? Eu vi algo, agora ele fala, eu olhei e vi outra coisa. Eu vi um mar de vidro, mesclado de fogo. Interessante, eu tentei achar alguma imagem que mostrasse isso e achei essa daí. O que é um mar de vidro? A Bíblia, ela vai mostrando para nós figuras. João olha e ele fala assim, eu olhei para o chão. O chão era um chão feito, mar, a ideia de algo imenso. Você sabe quando você chega na praia e você olha aquele mar, está calmo, parece um espelho? Ali, uma superfície plana ou um lago. Se alguém tira uma foto de um lago, você vê aquele espelho retinho, quando não tem ondas, dá a impressão de ser uma coisa de vidro. Ele fala assim, eu olhei e havia uma plataforma enorme. E a impressão que eu tenho é que essa plataforma era feita de vidro. E estava a mistura que havia naquele lugar era uma mistura avermelhada. O chão era de vidro vermelho. Então, quando nós olhamos, nós já vimos isso acontecer em outros lugares. Mas, se você voltar as páginas para Apocalipse, capítulo 5... no capítulo 4, na verdade, ele vai descrever, do capítulo 4 em diante, ele vai descrever e vai falar sobre o céu. E se você olhar o versículo 6, ele fala assim, verso 5, 4, 5. Do trono de Deus saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono, na frente do trono, estavam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal,
Então João já tinha visto isso. Ele falou: olha, eu vi um lugar, o chão era todo feito de vidro. Fantástico. E agora ele só acrescenta e fala assim: o chão era de vidro, mas o chão estava avermelhado. Isso me parece que alguma coisa de fogo vai acontecer ali. O chão está brilhando. Nós já vimos isso daí, por exemplo, em Êxodo capítulo 24, versículo 8 em diante. Olha o que acontece no Antigo Testamento. E subiram, resumo aí, Deus fala para Moisés: Moisés, suba aqui para o monte, venha você, venha Arão, traga Nadab e Abiú e traga os 70 anciãos da nação de Israel. E o texto fala: e viram, verso 10, Êxodo 24, 10, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Eles subiram. É um texto bem intrigante. Vocês sabem que a Bíblia fala que ninguém pode ver a Deus e ficar vivo. Aí o texto vem aqui e aparece para nós. Como lidar com essas coisas? Vem domingo de manhã que eu explico. Mas o fato é que eles olharam, eles não viram Deus, tá bom? Mas eles viram os pés de Deus. E sobre os pés de Deus havia uma pavimentação. Moisés falou: havia uma plataforma como pedra de safira. A safira é uma pedra, imagina um diamante azulado. Só que existem safiras de todos os tipos. Existem safiras transparentes, verdes, existem as mais raras. A mais rara é a branca, que parece o diamante. Mas existem safiras vermelhos. Então veja, neste caso era azul, porque ele fala assim, ela se parecia como o céu. O céu é azul, na sua claridade. Moisés olhou e viu algo de vidro muito grande, azulado, sobre os pés de Deus. João olha e fala: eu vi um mar de vidro onde estava o trono. Em Apocalipse 15 ele fala assim: esse mar de vidro ficou vermelho, ou estava vermelho. Então veja, isso acontece, está narrando para nós os eventos. Ezequiel também viu a mesma coisa. No livro de Ezequiel, ele nas suas visões, acho que dá para ver bem, nas suas visões, aqui ele vê uma plataforma enorme de vidro. E ele fala que embaixo da plataforma existiam 4 seres viventes. E embaixo da plataforma existiam 4 rodas. Essas rodas ficavam girando e havia olhos nessas rodas de todos os lados. Se você procurar na internet, os ufólogos, pessoas que gostam de estudar sobre extraterrestre, eles dizem que é a visão de uma espaçonave. Que João viu é claro que é um ser extraterrestre, preciso dizer, vida extraterrestre existe? Sim ou não? Sim ou não? Os anjos são da onde? São terrestres? O anjo é extraterrestre, certo? Então, Deus é terrestre ou extraterrestre? O que não existe é marciano, o ET, casa, com o dedo assim apontando, isso aí não existe, tá bom? Mas extraterrestre existe, e não edite o que eu estou falando. Seres angelicais. Existe vida fora da Terra? Existe vida fora da Terra. Existe vida humana fora da Terra? Não, não existe não, tá bom? Então guarda aí, Ezequiel vê isso, olha o que é dito. Quando Ezequiel olha, sobre as cabeças dos seres viventes, que são esses daqui, havia algo semelhante ao firmamento. Moisés, João, cada um deles está vendo a mesma coisa. E diz assim, esse firmamento era como cristal brilhante, que metia medo. Ezequiel falou: fiquei com medo, só de ver o chão eu fiquei com medo. E ele fala: havia um chão de cristal que metia medo estendido sobre as suas cabeças, sobre as cabeças desses anjos. Tudo bem? Como é o chão da sala do trono de Deus? Você sabe que o chão é feito de vidro, ou algo semelhante à semelhança ao vidro. Alguns acreditam que é assim que vão ser as ruas celestiais. A Bíblia fala de ruas de ouro. Talvez sejam ruas transparentes, brilhantes, com o brilho do ouro, mas sejam uma espécie de cristal, um prisma, que brilha. Uma vez apareceu como azul, em outros lugares aparece como vermelho, em outros lugares aparece como dourado. Mas se não for, a gente vai descobrir lá, não se preocupa, tá bom? Essa é a visão de Ezequiel. Novamente, ele vê uma plataforma enorme, o trono de Deus lá, e ele fala das cores. Está vendo aqui? Ele fala, no livro de Ezequiel, fala que em volta de Deus haviam raios vermelhos saindo. E isso justificaria a ideia. Havia uma plataforma como um mar de vidro vermelho, porque a ira de Deus está acesa. Ele vai derramar sua ira sobre a terra. Muito bem, os vencedores, capítulo 2 diz assim: vi também, então, o mar de vidro como fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam ali. Então João diz: eu vi,
eu vi um mar, vi essa plataforma de vidro. E quem estava lá? Os vencedores. Os vencedores, nós sabemos no livro de Apocalipse, versículo capítulo 2 e 3, que ele fala assim, ao que vencer, ao vencedor, está falando da igreja. Quem estava lá era a igreja. Mas agora vai chegar um outro grupo. Está neste local um outro grupo que são os salvos, que as pessoas que foram mortas na tribulação, elas estão lá também. E o texto diz, eles venceram a besta, por isso que eu sei que é gente daquele período e não de hoje. Eles venceram a besta, venceram a sua imagem, a segunda coisa, e venceram em terceiro lugar o número do seu nome, e se achavam em pé, tendo harpas de Deus. Veja, eles venceram a tribulação em 3 esferas. Essas pessoas que estão lá, elas venceram da seguinte forma. Em primeiro lugar, elas venceram a besta. E a besta significa, elas enfrentaram o pior momento da história e elas venceram a pressão militar e política. Elas foram perseguidas pelo poderio militar do anticristo, pela força enorme do seu braço militar, e eles sobreviveram. Eles fugiram, foram mortos, mas eles venceram. Eles não sucumbiram ao exército do anticristo. Essas pessoas todas aqui. 2, o texto fala que elas venceram a sua imagem. A imagem está relacionada à pressão religiosa. O anticristo faz uma imagem e fala, todos devem adorar. Essas pessoas disseram, não, nós não vamos adorar a imagem da besta. Então eles suportaram a pressão militar, política, e disseram não à pressão religiosa. E por dizer não à pressão religiosa, foram mortos. Teve gente que foi morta porque rejeitou o anticristo como líder. Tem gente que foi morto porque rejeitou a força política militar do anticristo. Tem gente que foi morto porque rejeitou a adoração. O falso profeta disse, adorem a ele. E essas pessoas disseram não. Onde elas estão? Vestidas de branco nesse lugar. São mártires que estão ali. Em terceiro lugar, o texto fala que eles venceram o seu número. O que é vencer o número da besta? Eles venceram a pressão econômica. Porque João diz em capítulo 13 de Apocalipse, que ninguém podia nem comprar e não vender, nem vender se não tivesse o número. Então veja, quem está aí? Quem venceu o poder militar, político, quem disse não à adoração do anticristo e quem disse não ao poder econômico. Ah, você não vai poder comprar. Ok. Você não vai poder vender. Tudo bem. Ah, você vai quebrar. Posso quebrar. Eu não vou conseguir terminar essa mensagem porque eu nem entrei no ponto. Não consegui, só estou mostrando para vocês o que eu preciso aqui. Quem são essas pessoas? São essas pessoas que venceram aqui. Eu disse para vocês que a mensagem central é que os livramentos de Deus geram reações nos seus e na humanidade. Que reação é essa? A primeira reação é essa daqui, é o louvor. Quando Deus livra, quando Deus age em favor do seu povo, o que surge no coração das pessoas que temem a Ele é louvor. E quando ele vai mencionar louvor, ele fala assim, achavam-se em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Harpas de Deus é harpas dadas por Deus. Esse grupo que está com a harpa na mão, que venceu a besta, que está lá porque venceu o anticristo, está se unindo a um outro grupo. Nós já vimos lá atrás no capítulo 4, capítulo 5, que ele fala assim dos 24 anciãos. Volta lá, eu vou terminar aqui, a semana que vem eu vou seguir. Olha o que ele vai dizer. Capítulo 5, verso 8. E quando tomou o livro, está falando sobre Jesus. Estava na sequência, Cláudia? Obrigado. E quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram. Os 24 anciãos é a igreja, já falamos sobre isso. Se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa. Então veja, a igreja que foi arrebatada, chegou no céu, Deus deu uma harpa, tá bom? Se é literal ou se é simbólico aqui, seja o que for, a expressão clara de harpa no mundo antigo, para o leitor, era entoar louvores. Então ele vê um grupo de salvos com harpa. E agora ele vê um grupo de salvos de vencer o anticristo. Eles também recebem harpa. E agora todos vão se juntar. Esse primeiro grupo no céu, ele fala assim, cada um tinha harpa, taças cheias de ouro de incenso, estão adorando a Deus, que são as orações do povo santo. E entoavam, olha aqui essa expressão aqui, um novo cântico. Eles vão começar a cantar um cântico diferente. Quando você olha para o capítulo 15... você vê que isso acontece também, e diz assim, no capítulo 15, versículo 3, e entoavam, essas pessoas que estão no mar de vidro vermelho, e entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, então você tem o louvor claramente aqui, não precisa forçar, quando Deus livra,
O pessoal foi liberto da tribulação do anticristo, chegou no céu. A primeira coisa que eles fazem é louvar a Deus. Eles não estão reclamando, Deus, olha como nós sofremos. Eles estão louvando, entoando louvores. Aí o texto diz, eles cantaram um cântico de Moisés. Eu não tenho tempo hoje para mostrar isso, e eu vou mostrar semana que vem. Que cântico é esse? Afinal de contas, como assim cântico de Moisés? Existe um debate muito grande, porque você não acha paralelo de Moisés cantando, a não ser em trechos de salmos pequenos. Mas existe um momento na história em que o povo, guiado por Moisés e o povo, eles entoam o louvor. Certamente, João quer trazer à memória do leitor a ideia é o seguinte: assim como o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, e quando chegou do outro lado, depois que Deus matou os egípcios, eles entoaram louvor a Deus, reconhecendo, Senhor, graças te damos pelo livramento que o Senhor fez. Nós não teríamos a menor condição de atravessar o mar ou de vencer o exército de Faraó. O Senhor nos livrou. Bendito seja o Senhor. E há um louvor tremendo. Agora você vê no livro de Apocalipse, as pessoas atravessaram a tribulação, venceram e estão diante de Deus. O que elas estão fazendo? Prestando um louvor tremendo. Eu vou terminar aqui, a semana que vem eu vou continuar, mas eu queria fazer uma aplicação pelo menos. Só louva a Deus quem tem consciência dos livramentos que Ele traz. É impressionante como os crentes não cantam, não louvam. E louvar não tem a ver só, a palavra louvar, a palavra eulogel tem a ver com elogio. Louvar não é só cantar, é bem dizer, é falar de Deus algo. Muitos crentes não agradecem a Deus, porque não têm consciência dos livramentos que recebe. Se você hoje está sentado aqui e foi salvo do inferno, meus irmãos, pelos séculos dos séculos, tínhamos que bendizer o Senhor. Porque nós não temos, nem eu nem você, nós não temos ideia do que Ele nos livrou. Nós olhamos para isso, estamos vendo lampejos, mas Ele livrou. Se você está aqui, é um salvo, você deveria louvar mais. Independente dos livramentos aqui, e Ele livra aqui também. Essa semana toda passou, e eu tenho certeza que Deus te livrou muitas vezes, inúmeras vezes. Mas é possível que você veio aqui e o seu louvor foi um louvor pequeno, não foi digno do que Ele fez. Nós não louvamos a Deus quando não reconhecemos o livramento, ou não louvamos a Deus quando o nosso coração é ingrato, porque o que Deus espera da boca dos seus salvos é o louvor que esse povo de Apocalipse cantou. A semana que vem nós vamos olhar, mas eles disseram, sabe o que para Deus? Grandes são as suas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Mas eu morri, eu fui morto pelo anticristo. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, Reis do mundo, do universo, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Até os inimigos vão se curvar, para que ao nome de Jesus se curve todo o joelho que há no céu. Lembra desse texto? Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome? Louvor é a primeira reação que surge em quem foi salvo. Baixe sua cabeça. Nós vamos terminar o nosso culto com uma canção. Os músicos podem vir à frente. Ó Deus de graça, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Nós estamos aqui nessa noite e é difícil para nós, porque nós olhamos para essas imagens, olhamos para esses textos, mas parece que eles não entram na nossa cabeça. Nós temos uma tendência de reclamar de muitas coisas, Senhor, mas o Senhor nos livrou de coisas nessa semana e ao longo da nossa vida que muitas vezes nós nem agradecemos, nem lembramos. Mas independente das nossas lutas, dos problemas que nós enfrentamos, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Se o mundo não te louva, se os irmãos não vão cantar, não importa. Eu quero levantar a minha boca e dizer, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Eu preciso louvar, porque o Senhor me chamou das trevas para a luz. Eu era perdido, eu era cego e hoje vejo. Eu estava longe e hoje estou perto. Eu era inimigo, mas hoje sou seu filho. Quem, Deus, poderia fazer algo por mim dessa tão grande, essa grandeza maravilhosa? Bem-aventurados sejam todos os que te louvam e reconhecem os livramentos que são derramados. Receba o nosso louvor ao terminarmos esse culto. E ao sairmos daqui, vamos levar o nome de Jesus
nome santo e venerável, e que o mundo veja, e que o mundo tema. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar esse cântico.